A obsessão entra por uma porta aberta por dentro. Você já deve ter ouvido essa frase e talvez você tenha se culpado, tenha se perguntado: meu Deus, da onde? O que é que eu estou fazendo? Qual é essa porta que eu estou abrindo para sofrer tantos ataques espirituais, para ser tão obsediada? E eu vivi com isso por muitos anos, até que eu entendi qual era essa porta. Se você não me conhece, eu sou a Lilian Oberger, eu sou médium, sou terapeuta e mentora de terapeutas. E aqui nesse canal a gente fala sobre mediunidade de uma forma bem pé no chão, de uma forma bem realista, desmistificando muitas coisas que a religiosidade, que os dogmas, que as doutrinas colocaram na nossa mente e que acabam tirando o nosso poder pessoal. E pior do que isso, acabam nos desconectando da espiritualidade ao invés de nos reconectar com a nossa própria essência, com a nossa espiritualidade. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre essa porta que a gente abre para a obsessão. Como que é esse negócio, né? Eu tenho uma mediunidade ostensiva desde criança, então eu convivo com a mediunidade a vida toda. No começo, quando eu comecei a ler os livros espíritas, eu ficava me perguntando se a porta que eu tinha aberto era o sexo, se era a bebida, né, uma cerveja que eu tomava no final de semana, se era um palavrão que eu tinha dito, se era, o que que era, né? Eu ficava tentando encontrar nos meus comportamentos, nas coisas externas, ou então no olhar, na inveja, nas coisas que vinham de fora, para entender qual era essa porta, né, que a gente estava abrindo para que sofresse tanto ataque espiritual. E eu só fui compreender que porta era essa quando eu li esse livro aqui, que se chama As Cinco Feridas Emocionais, de Lise Bourbeau. E esse livro aqui, ele não é sobre mediunidade, ele é um livro de autoconhecimento, mas eu só entendi como a obsessão chegava no meu campo quando eu li esse livro aqui. Eu indico muito que todo mundo leia. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link para você comprar se você quiser, né? Por que esse livro aqui ele me trouxe uma resposta espiritual, sendo que ele não é um livro espiritual, né? Porque eu compreendi que as minhas feridas emocionais, a minha abertura, a brecha emocional, a minha fragilidade emocional, era o que me sintonizava com esses seres. Então, por exemplo, quando a gente tem uma ferida do abandono, a gente vai querer ser aquela pessoa boazinha, a gente vai fazer as coisas para agradar o outro, para não ser abandonada. É uma ferida que foi gerada lá na nossa infância. Para quem é mulher, ela foi sentida com o pai. E para quem é homem, ela foi sentida com a mãe. Ela é basicamente assim, não quero aprofundar muito nas feridas emocionais, porque a gente pode falar em outros vídeos. Mas é basicamente assim, você sentiu que o teu pai não te deu atenção, não te deu afeto, não te acolheu da forma que você gostaria. É uma interpretação da criança, daquele momento, né? Mas que você cresce e você projeta essa dor na vida, para todas as pessoas. Então você imagina que as pessoas podem te abandonar. E aí, com isso, você cria um comportamento de dependência. Você depende da opinião das pessoas, você não quer desagradar ninguém. Então, é ali que a obsessão entra. Lembra sempre, onde o seu pensamento está, lá está a sua energia. Então, se você é uma pessoa que sempre está pensando que as pessoas vão te abandonar, a tua energia está ali, nesse medo do abandono. E o medo, gente, eu costumo dizer aqui para os meus alunos, para as minhas mentoradas, que o medo é o botão do elevador que te leva para o umbral. O medo, lá na tabela de Hawkins, é uma frequência muito baixa. E tudo é frequência, tudo no universo é frequência. Então, se eu estou vibrando em uma frequência de medo do abandono, medo de não agradar, de não ser aceita,
eu vou atrair para o meu campo, por ressonância, por afinidade energética, seres que vão aumentar esse medo, que vão aumentar o volume desses pensamentos e desses sentimentos que eu mesmo produzo. Então veja que não é uma coisa externa, é uma coisa interna que eu preciso mudar dentro de mim. E como que eu mudo uma ferida emocional? Né? Como que eu curo uma ferida emocional? Eu costumo dizer que a gente não cura uma ferida emocional, ela sempre vai estar contigo, porque é um registro, é uma memória, é um fato que aconteceu lá na tua infância, que moldou o teu cérebro para agir daquela forma. Porém, a gente pode mudar o nosso comportamento, a gente pode ir se fortalecendo. E quando eu tenho consciência de que eu tenho uma ferida, e eu estou dando o exemplo aqui da ferida do abandono, mas existe ferida da rejeição, da injustiça, da traição e da humilhação também. Então são 5, né? Quando eu compreendo essa minha ferida emocional, eu sei quando ela está se manifestando na minha vida. Então, por exemplo, eu quero sair com meu marido hoje e eu tenho vontade de ir numa sorveteria. Mas ele não tá com vontade de ir na sorveteria, ele quer ir para uma lanchonete comer um lanche. E aí o que eu faço quando eu tô com a minha ferida do abandono ativa? Eu deixo de fazer o que eu gosto, eu me abandono as minhas vontades para satisfazer a vontade do outro. E aí você pode se perguntar, Lilia, mas isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. É egoísmo, você sente que é egoísmo na cabeça de a pessoa que sente que isso é egoísmo, deixar as suas vontades para satisfazer o outro, isso é egoísmo, quando você tem essa necessidade de agradar o outro para ser aceita. Ah, Lilia, mas então quer dizer que tudo vai ter que ser do meu jeito a partir de agora? Também não. Também não. É uma escolha. Então, de forma consciente, você vai dizer para você mesma: hoje eu gostaria de ir para a sorveteria, mas hoje eu escolho ir para a lanchonete com o meu marido e eu vou fazer um combinado com ele, que amanhã nós vamos na sorveteria, porque eu quero ir para a sorveteria, eu também quero me agradar, eu também quero acolher, eu também quero me acolher nessa vontade. Talvez vocês escutem o meu galo cantando. Eu não vou cortar, não vou editar esse vídeo aqui, porque é a realidade aqui da minha casa. Eu gosto dessa transparência, né? Gosto de mostrar para vocês como eu sou mesmo. Então, qual é o ponto aqui nesse vídeo? A obsessão, ela vai chegar no teu campo a partir de uma ferida emocional, a partir de um comportamento muito primitivo que você tem. E só diz que isso não é real quem não tem autoconhecimento, quem não se conhece profundamente. Vou trazer outro exemplo para vocês aqui, a ferida da traição. Aquela pessoa que acredita sempre que está sendo usada, que as pessoas vão mentir para ela, que as pessoas não são confiáveis. E aí ela começa a criar paranoias na cabeça dela. Ela começa a pensar que todo mundo está contra ela. Ela começa a desconfiar das pessoas e ver coisa onde não existe. E isso é um perigo para quem é médium. Isso é muito perigoso para quem é médium, porque a gente começa a ver o que não existe. A gente começa a fazer uma leitura mediúnica que não é real. A gente começa a confundir o que é uma leitura mediúnica do que é um óculos da minha ferida emocional. Isso é extremamente perigoso para quem tem ou está no desenvolvimento mediúnico, né? Eu não gosto de falar para quem tem mediunidade, porque todo mundo tem mediunidade, né? É uma capacidade inata do ser humano. Mas percebe que se eu conheço profundamente as minhas emoções, eu sei qual é a porta que eu estou abrindo para que essas obsessões cheguem no meu campo. Se uma magia foi mandada para mim, essa magia só vai entrar e me prejudicar, entrar no meu campo e prejudicar a minha vida, se eu tiver com uma ferida emocional latente. É por essa ferida emocional latente que a obsessão chega. Então vamos pensar, se o teu tendão de Aquiles, se o teu problema é relacionamentos afetivos, amorosos,
Mas você vai bem no trabalho, você vai bem no financeiro, você está bem de saúde, mas o teu problema é relacionamentos afetivos. Você não consegue desenvolver um bom relacionamento, você não tem uma boa comunicação, né, uma comunicação resolutiva, uma comunicação que seja entendível pelo outro, você não consegue ter essa comunicação de dizer o que você gosta, o que você não gosta. E é ali que a obsessão vai chegar. Às vezes é no teu relacionamento que eles vão começar a causar um probleminha. Às vezes uma pequena discussão, um pequeno problema do dia a dia vira um grande problema. Ou então, se o teu problema é financeiro, é ali que a obsessão vai chegar e vai começar a causar medo de faltar, vai paralisar você no sentido da tua autoconfiança, da tua autoestima, para você não conseguir trabalhar, para você não conseguir divulgar o teu trabalho, e aí o dinheiro não entra, e você entra nesse looping de, meu Deus, vai faltar, eu não vou ter para pagar minhas contas. Percebe como a obsessão, ela sempre vai entrar por uma porta que é aberta por dentro? Sim, mas essa porta, ela pode ser fechada por mim, porque eu tenho autoridade sobre o meu campo quando eu conheço as minhas emoções. Quando eu conheço as minhas emoções, eu sei aonde que essa obsessão está entrando, e é ali que eu vou cortar pela raiz. E isso não vai deixar de acontecer do dia para a noite, mas é conforme você vai se fortalecendo, conforme você vai percebendo aonde está essa porta, e você vai mudando os seus comportamentos, os seus sentimentos, a sua mentalidade. Percebe que desenvolver mediunidade vai muito além de estudar a espiritualidade. Você precisa se estudar, você precisa se compreender enquanto humano, pessoa encarnada que tem emoções. O nosso espírito, a nossa alma, não tem essas emoções que aqui na carne, aqui encarnados no planeta Terra, nós temos. O nosso espírito não vive a dualidade que aqui no planeta Terra existe. Então, para que a gente consiga transcender isso, para que a gente consiga sair da Matrix, vivendo na Matrix, a gente precisa expandir essa consciência, entender sobre nós mesmos em primeiro lugar, para depois entender o que acontece no mundo espiritual. Todos os meus cursos, todas as minhas formações, elas começam nesse sentido. Primeiro, eu me entendo. Primeiro, eu compreendo o meu campo, as minhas emoções, para depois compreender como as coisas no mundo espiritual funcionam, para que depois eu possa começar o contato espiritual. O que a gente vê e que eu, na minha opinião, acho muito errado é as pessoas já querendo vender técnicas de conexão rápida com a espiritualidade, quando na verdade o que a gente precisa primeiro é conhecer a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e indico muito a leitura desse livro. Ele é um livro terapêutico e de profundo autoconhecimento. Tenho certeza que depois que você lê esse livro aqui, você vai ter um novo olhar sobre si mesmo e sobre as pessoas ao teu redor também. Vai ter mais compaixão para consigo mesmo e para com as outras pessoas também. Se algo nesse vídeo fez sentido para você, curta, por favor, é muito importante, porque da mesma forma que esse vídeo pode ter contribuído com alguma coisa na sua vida, a gente vai levar essa mensagem para outras pessoas também. É assim que a gente constrói a nova Terra, é assim que a gente vai mudando a frequência do nosso planeta. Compartilhe também com alguém que você acredita que pode se beneficiar dessas informações. Um beijo e até o próximo vídeo.